professora e pesquisadora Michiko Okano, uma das grandes especialistas brasileiras em arte, estética e cultura japonesas. Michiko é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela USP, mestra e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. E, em parceria com o Centro-Ásia, ela vai ministrar um mini curso sobre a diversidade das estéticas japonesas. Isso vai ser no mês de maio. Michiko, primeiramente, em nome do Centro-Ásia, em nome da Lina, em meu nome, a gente gostaria de agradecer a sua disposição de oferecer esse mini curso, uma intelectual que tem tanto conhecimento sobre o Japão. Olá a todos, eu não sei se sou tão grande especialista, provavelmente não, e é um grande prazer oferecer o curso para o pessoal, principalmente de Curitiba, que é o lugar onde eu fiz a curadoria de uma exposição chamada Olhar em Comum, que foi há alguns anos atrás, no MON, então eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Curitiba, e por isso eu estou muito feliz em oferecer esse curso para vocês. Professora Michiko, eu sempre falo, acho que para todo mundo, nas palestras, que a gente oferece cursos e a nossa curadoria é particular porque ela é uma curadoria egoísta, né? Uma curadoria de eu quero ter aula com essa pessoa. E, no seu caso, acho que não deixa de ser diferente. Eu acho que, como para muitas pessoas que gostam de estudos asiáticos, né, ou gostam de arte asiática, né, eu conheci a senhora através, né, da tese de doutorado, né, sobre o livro do Ma. Eu já tinha lido, já tinha baixado, já tinha lido, que está disponível na internet, mas depois, quando lançaram o livro, né, não resisti, comprei também. E depois encontrei no YouTube uma aula, né, que a senhora deu sobre o Ma. E quando eu assisti a aula, assim, depois de assistir a aula, eu fiquei encantada. Assim, eu fiquei, assim, meu Deus, eu queria ter aula, desculpa de chamá-la assim, mas eu queria ter aula com essa mulher, né? Como é que eu faço para ter aula com essa mulher, pelo amor de Deus? E eu gostei tanto, mas tanto, que eu acho que no mesmo dia, assim, eu assisti 2 vezes seguidas, e é uma aula que você dá, que sempre quando você dá de novo, né, seja no YouTube através de entrevistas, assim, eu gosto de ver, até porque acho que a gente tem esse frescor, né? O nosso olhar muda, e eu percebo que o seu olhar também, né? As divagações sobre a própria estética, elas vão evoluindo também, né, ao longo dos anos. E é muito gostoso acompanhar, inclusive, esse olhar, né? O olhar, como ele vai percebendo, de repente, o mesmo fenômeno através de exemplos diferentes, né? Através de vivências diferentes. Então, eu fico super feliz, né, de ter essa aula, de poder assistir em maio essa aula e realizar o meu desejo de como ter aula com essa mulher. Né? Então, obrigada por aceitar. Imagine, olha, mas é uma visão bastante panorâmica o que eu vou dar, porque é um curso introdutório mesmo, e por isso mesmo eu evito um pouco assim os termos mais específicos da cultura japonesa, que cai no linguajar dos ocidentais de uma maneira muito, vamos dizer, estereotipada, né? Então, se a gente vê livros, por exemplo, sobre o wabi-sabi, tem um monte agora, né? Quando eu estava pesquisando, não tinha tanto assim em português, acho que nem existia. E agora, se você vai lá no Google, tem um monte de livro. Então, parece que o wabi-sabi vira alguma coisa assim muito japonês, realmente é japonês, mas entendida de um modo talvez não tão aprofundado. Então, às vezes de uma maneira muito tangencial, às vezes com certo desvio, mesmo porque se você perguntar para um japonês o que é o wabi-sabi, as pessoas não sabem dizer, olha, o wabi-sabi é assim, podem te dar algum exemplo. Mesmo porque é muito difícil definir uma estética, né? Então, eu estou meio que rodeando, sem falar o nome de wabi-sabi, ou ma,
ou Yugen, ou Mononoawari, etc., eu estou dando alguns elementos que podem encaixar, que podem dialogar com essas estéticas muito conhecidas como japonesas. Né? Então, a gente primeiro precisa entender quais são as características presentes, porque as estéticas são mais ou menos uma associação, um diálogo entre essas características que eu vou mencionar e muito mais. Perfeito. Professora Mitiko, no curso, a senhora vai trazer uma série de estéticas japonesas, né? Estéticas que vão desde o lúdico, que eu pessoalmente gosto muito, até o minimalista, né? Dentre todas essas estéticas que são tão interessantes, tão ricas, qual é aquela de que você mais gosta? E por quê? Aí a gente entra naquele aspecto da pessoalidade do curso, né? O que tem de mais legal na sua visão? Olha, eu prefiro que você me chame de você do que senhora, porque a senhora está lá no céu, né? Então, o que eu mais gosto é uma pergunta assim muito difícil, porque eu gosto, se é uma peça artística, um objeto artístico que me seduz, é um objeto que eu gosto, mesmo que seja um objeto minimalista, no sentido de ser muito associado à estética zen budista, né, onde você tem a estética do mínimo essencial, o pouco que diz muito, não é? Como também uma estética kawaii, por exemplo, dos animes, dos mangás, dos games hoje em dia. Então, para mim é muito difícil dizer o que eu gosto mais. Eu gosto tudo que que me seduz é algo que eu gosto, independente da estética. Uhum. Eu gosto da Perfeito. comida japonesa, comida chinesa, comida francesa, comida italiana, desde que seja uma boa comida. É mais ou menos isso. Uhum, perfeito. Na sua avaliação, dentre essas estéticas que vão ser tratadas no curso, professora, qual seria, ou quais seriam as mais surpreendentes para o público não japonês? Olha, eu não sei se eu vou surpreender, eu acho que talvez não seja tão surpreendente, mas eu acho interessante no sentido do público não acostumado a uma estética japonesa, tirar um pouco do estranhamento ou compreender um pouco melhor por que por exemplo, a pintura japonesa é bidimensional, né? Não usa perspectiva, por exemplo, e por que a pintura ocidental não, ela é tão, vamos dizer, próxima ao real, é mais descritivo, é mais documental, não é? Então, eu acho que entender essas características e porquê dessas características é importante para também poder apreciar as obras. Isso tem muito da relação do homem com a natureza, né? Que a gente vai tratar com certeza, e o jeito do japonês ser. Isso está representado em como se representa as imagens dentro da pintura, por exemplo. Né? Então, isso eu acho bastante interessante, e, ao mesmo tempo, cada vez mais que a gente está vivendo num mundo global, né? A gente tem informações variadas, é importante a gente compreender algumas características básicas, então, para poder melhor apreciar as obras, né?
Certo. O Brasil tem uma presença nipônica de mais de 100 anos, não é? E é evidente que é uma comunidade que contribuiu bastante, né, para a civilização brasileira. Como que você vê a recepção dessas estéticas e a incorporação dessas estéticas nas estéticas brasileiras? Ou não chega a tanto? Olha, essas estéticas japonesas, elas são herdadas, vamos dizer assim, por artistas nipo-brasileiros. Desde os imigrantes, que são japoneses, logicamente. Então, por exemplo, existe a questão da gestualidade caligráfica ou habilidade manual, né? Os japoneses começam usando hashi aos 4 ou 5 anos, quer dizer, essa habilidade ela já está presente no corpo da pessoa. Então, logicamente, isso vai aparecer na obra. Né? Mesmo que seja consciente ou inconsciente. Tem alguns que utilizam, por exemplo, a figura dos samurais e das geishas. Isso é uma inclusão de matemática. Por exemplo, a Tomi Otaki, o Manabu Mabe, o Takashi Fukushima, os abstracionistas utilizam dessa gestualidade caligráfica que está inerente no corpo deles. Agora, existem brasileiros também. Bom, antes disso, existem os artistas de segunda e terceira geração, e agora quarta geração também. Então, isso vai sendo herdado de algum modo. Alguns nipo-brasileiros vão para o Japão, ou se interessam e estudam a arte japonesa, a estética japonesa, ou até rejeitam. Não, eu não quero o Japão, eu sou brasileiro, né? Isso depende da singularidade de cada artista. Não é porque é nipo-brasileiro que tem que representar algo do Japão na sua obra. Agora, existem vários brasileiros, sim. O exemplo clássico que eu sempre falo é a Mira Schendel, né? A Mira, ela teve ela estudou uma filosofia chinesa e também japonesa, teve um contato muito grande com o Haroldo de Campos. Então, isso, o Haroldo de Campos é um outro, né? É um outro poeta que se apaixona pelo Japão e tem um diálogo muito grande. Recentemente, a gente tem vários outros artistas que a gente pode identificar esse diálogo entre o Brasil, o Japão e as estéticas japonesas, e de uma maneira às vezes muito interessante, porque é um tipo de olhar que não é o olhar de um japonês, é um olhar estrangeiro para com o Japão, é um olhar outro, que às vezes é muito rico, porque existe esse elemento estrangeiro, né? Então, existe uma outra visualidade e existe, por exemplo, tem pessoas que pesquisam o mar, né? E eles representam esse mar de uma outra maneira. Perfeito, Uma curiosidade, né? Uma curiosidade só sobre quando eu vim para Curitiba, acho que é um dos primeiros locais, assim, meu local preferido. Inclusive, a gente, quando vem um pesquisador italiano, a gente tinha tempo para levar ele para um único lugar antes de levar para o aeroporto. E ele me pediu, assim, olha, me leve para o lugar que vocês mais gostam. E nós o levamos para o Memorial Ucraniano. E quando você entra no Memorial Ucraniano de Curitiba, você se depara com um poema de Helena Collodi, que é considerada uma das maiores haicaístas do Brasil, né? Que é descendente de, não sei se ela era polonesa, né? Ucraniana, quer dizer, ou se ela era descendente, ou se era ucraniana mesmo, mas para mim foi uma grande surpresa. Mas como assim? A maior haicaísta brasileira, ela é descendente ou é ucraniana, e aí fui entrar em contato com a obra dela, assim, de haikai, e realmente, assim, é uma obra que não é um discurso, não é japonês, não é brasileiro, mas é uma
é único, né? Produz é uma mescla que produz é de uma beleza, como você comentou, né? Tudo que me toca, né? Então é de uma beleza única, né? E eu Pois fiquei é, muito feliz com isso. você tem toda a razão. Eu acho que a etnicidade não necessariamente corresponde à sua representação, à sua paixão, a essa sedução, não é? Teve, por exemplo, uma artista nipo-brasileira que faleceu há uns 2 anos. Ela era apaixonada por motivos incas e astecas, e ela representou por um bom tempo esses motivos, né? Então, ainda bem, né, que a gente Sim, pode apaixonar, porque para a gente adotar uma temática, né, a gente tem que, ou quem vai fazer o curso tem que ter uma certa afinidade com a cultura japonesa, com a arte japonesa. Quem não tem, não faria esse curso, né? E não necessariamente tem que ser japonês. Muito longe disso. Hoje em dia, a gente tem alunos de pós-graduação e a gente tem, muitas vezes, mais alunos não niqueis, não nipo-brasileiros, mas brasileiros. sim. Um outro exemplo Perfeito. clássico que todos de Curitiba acho que citam é o Leminski, né? Que também é muito, acaba tendo muita influência, né? Não só do haikai, mas da cultura japonesa, né? Acho que ele foi faixa preta de judô e, era realmente um apaixonado pela cultura. Isso É, mesmo, muitos entram, desculpa, Rodrigo, muitos entram pelo caminho das artes marciais também, né? Sim, Verdade. é verdade. Não, eu ia observar que felizmente as estéticas elas não veem fronteiras, né? E que isso é um grande barato. E essas, vamos dizer assim, essas hibridações que a gente tem nas Américas, um espaço especialmente interessante para elas, como elas são ricas, né? E como elas podem contribuir para a cultura universal, né? Inclusive num processo de, vamos dizer assim, um processo até transnacional, né? Porque essa estética, por exemplo, ela sai do Japão, chega no Brasil, é transformada no Brasil e volta para o Japão, né? O melhor exemplo, não estético, mas o exemplo é o do jiu-jitsu, né? O Brazilian Jiu-Jitsu, que hoje é praticado no Japão, né? Pois E como um é. produto que já é do mundo, não é do Japão nem do Brasil, né? Isso é muito bacana. Eu acho assim, e eu acho o Brasil um país com uma possibilidade enorme, por essa hibridação que a gente tem aqui no Brasil, né? Por ter maior número de nipodescendentes do mundo, mas também por a gente conviver, ter essa convivência com etnias variadas. Né? Eu convivi muito com coreanas, chinesas, árabes, italianos, espanhóis, enfim. E eu acho que essa mistura faz com que o Brasil seja um país muito especial. E muitas vezes nós brasileiros, eu me incluo, eu quase me incluo, apesar de eu ser japonesa, ter nascido no Japão, mas a gente tem um certo complexo e a gente não valoriza tanto as coisas que a gente tem, né? O que você falou, Rodrigo, essa hibridação, quer dizer, essa mistura, né, do que pode acontecer aqui no Brasil, eu acho assim de uma potência incrível. Muito bom. E isso é algo que deve ser observado muito mais em um momento histórico em que a gente anda muito por baixo, né? Bom, nem vamos entrar nesse mérito, né? Professora Mitico, para gente finalizar, né? Até porque o curso ele vai trazer muitas coisas interessantes. Quais seriam as suas dicas para quem quiser se aproximar dessas estéticas japonesas? Você começaria por onde? A gente percebeu que a estética, que é do grego sentir, né? Ela não está só na arte, ela está na comida, ela está no esporte, ela está numa série de coisas. Por onde você começaria? Olha, se fosse comida, eu começaria comendo, não é?
comendo o que você gosta. E eu acho que o objeto artístico é a mesma coisa, você precisa apreciar. Né? Você vai ler sobre objetos de arte? Não. Primeiro, se apaixone. Veja o objeto, nossa, que lindo! O que será isso? O que as pessoas dessa época pensaram? O que significa essa forma, esse desenho? Enfim, primeiro precisa cultivar isso. Eu acho que você pode ir para os museus, né? Vocês têm o MON, que tem o maior acervo de obras asiáticas do Brasil, né? Infelizmente não ficou aqui em São Paulo. E vocês, Curitiba tem esse maior foco, né, de objetos artísticos, como também eu acho que cinema, hoje em dia exposição virtual, não é? Anime. Olha, a estética kawaii, por exemplo, está no anime, né? Está no mangá. Aliás, o mangá também tem uns mangás maravilhosos. Né? Tem uma orientanda minha que acabou de fazer uma obra sobre um estudo sobre Mizuki Shigeru, que é o escritor do Gegege no Kitaro, né? Que a maioria... Dos yokais. Isso, dos yokais. Da enciclopédia yokai. E ela fez um estudo sobre uma obra do Mizuki Shigeru que são as 53 estações de Yokai-do, né? Não Tokaido, que é uma estilogravura do Hiroshige clássico. Não, ele faz um mitate, né? A gente vai falar um pouco sobre esse jogo que os japoneses adoram fazer, e ele substitui os personagens por yokais, né? Então, assim, você precisa gostar, né? Nossa, o sashimi, que maravilha, mas espera aí, o que é sashimi? Sashimi é peixe cru. Bom, quando eu cheguei no Brasil, sashimi não era sashimi, era peixe cru. Né? Então, aquela coisa, ai, você come peixe cru, era uma coisa assim. Mas o peixe cru é uma estética. E a gente tem que entender que o peixe, quanto mais nobre, a gente come cru. Ou seja, o sabor, a gente aproxima mais do sabor mais natural possível. E esse sabor natural que você aprecia no peixe, que você não cozinha, você apenas corta, aparece também como estética. Isso a gente vai ver também nas nossas aulas. Excelente. Mas é muito interessante. Também, né? Eu estava pensando nisso, você estava falando, eu estava me ocorrendo que quando eu era adolescente, a uma certa altura, eu não sei por que cargas d'água, eu disse para mim mesmo que eu precisava gostar de jazz. Porque jazz era um negócio cool, né? Então, tem que gostar de jazz. E, claro, eu não tinha nenhuma relação com jazz. Só que eu comecei a escutar. E comecei a gostar. E hoje eu sou apaixonado por jazz por um querer, né? Claro, um querer bem sem vergonha no início, mas que me deixou um presente, né? Que é essa música toda. Lina, com você para a gente fechar, então. Não, eu acho perfeito, assim. Acho que quando a professora Hermitico responde que para você um caminho para gostar ou para estudar a arte, não é nem estudar, é realmente se expor a ele, né? Se expor à comida, se expor às artes marciais, se expor à arte, e ver, inclusive, qual delas mexe mais com você, qual delas você... Ou, na verdade, são várias, né? Várias as possibilidades. E enriquecer isso, né? E se expor cada vez mais. Acho que é um caminho mesmo. E eu acho que acho que é sempre a nossa luta, né? Fazer com que as pessoas se abram mais ao outro. Né? Isso. Quando a gente está tão, às vezes, não sei, numa tendência em se fechar, né? Em se fechar ao outro, em considerar o outro estranho, só... Então, não precisa gostar, mas se abra
e conheça mais o outro, né? Acho que esse é o convite, acho que fica com relação às estéticas, né? Se você já gosta, ou se você não gosta, melhor ainda, venha conhecer mais sobre isso, né? Porque acho que esse é um caminho, né? O conhecimento, né? É um caminho. Porque como o Rodrigo falou, bom, eu decidi querer o jazz porque eu queria, porque era cool, né? Lógico, eu acho que tem vários caminhos, né? Acho que você pode entrar pelo caminho do conhecimento, e o que o conhecimento lhe proporciona, quando você conhece o outro, você tem o outro te oferece uma visualidade melhor de si mesmo. Sim. Né? Então, conhecer uma outra cultura é reconhecer a sua própria cultura. Né? Toda vez que eu vou para o Japão e quando eu vou atravessar, um exemplo banal, tá? Quando eu vou atravessar a rua e vejo só japonês, eu falo, nossa, só tem japonês? Como? Né? Isso no primeiro dia. Aqui no Brasil, você tem uma variedade, você fala, nossa, que maravilha, né? A gente não sente isso se a gente não vai para o Japão e vai atravessar a rua, aquela rua, avenida enorme, e um monte de japonês, você fala, nossa, só japonês, como assim? Né? Então, é um exemplo banal, mas para a gente dizer, bom, a perspectiva, mas o que significa perspectiva? Né? Que é um modelo ocidental de pintura. Isso tem tudo a ver com o modo do ocidental ser, ou pelo menos um modelo, né? E que os japoneses não utilizaram. Então, entender isso também faz entender a sua própria cultura, a sua própria origem. Perfeito. Professora, muito obrigado pela pré-aula, que já foi uma pequena aula. Sim. E em maio nós nos veremos no curso. Tá bom? Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigada, professora. Obrigada e até mais. Até mais.